pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Para aqueles que estão chegando nesse momento, ou agora há pouco, encontre aí na sua Bíblia a passagem, Mateus capítulo 13, versículos do 18 ao 23. Enquanto você abre a sua Bíblia, quero fazer um convite para você. Eu recebi um convite de uma comunidade muito amiga, irmã nossa, que é a comunidade Obra de Maria. Alguns até pensam que é a mesma comunidade. Parece, viu, gente? Mas a Obra de Maria é uma comunidade diferente. E eles me convidaram para acompanhar um grupo em peregrinação em maio. Para acompanhar esse grupo, a partir do dia 13 de maio. Os locais que nós vamos peregrinar, que nós vamos experimentar ali a espiritualidade, a oração desses lugares, que principalmente o que em muitos momentos foi a fé católica nesses lugares. Não é? Nós vamos ter a oportunidade de viver isso na França, na Holanda, na Bélgica e na Inglaterra. A saída vai ser dia 13 de maio, serão 13 dias. Então, você que gostaria de ir, para você se organizar. Então, a gente já avisa com algum tempo, não é? Temos aí quase 6 meses até a data desta saída. Então, dá para organizar férias, dá para você organizar a sua agenda. Graças a Deus, a Obra de Maria torna isso possível para todos, não é? Facilita muito, não é? E é uma oportunidade de nós estarmos juntos. Eu sei que o Sorrindo para a Vida vai nos tornando próximos, vai nos tornando íntimos. E muita gente pensa assim, eu gostaria de poder conviver pessoalmente um pouquinho mais. De passar ali alguns dias juntos, para a gente conversar, para a gente partilhar, para a gente rezar juntos. Essa é uma excelente oportunidade. Então, saída dia 13 de maio, França, Holanda, Bélgica e Inglaterra. É uma oportunidade da gente descansar, da gente refazer as nossas forças, mas de a gente viver um retiro a caminho, porque a peregrinação é isso, é um retiro que você vai fazendo a caminho. E quanta coisa linda a gente descobre e como a gente se emociona, sobretudo com a vida dos santos destes lugares. Muitos deram o sangue para que Jesus fosse conhecido ali e as pessoas pudessem encontrar a salvação. Então, estou convidando você. O telefone da Obra de Maria é 0, código da operadora 12, 3186 2055. E é o WhatsApp, tá lá na tela, Márcio. E é o WhatsApp também, tá aí na tela para você. Você pode dar o print ou você pode fotografar. 0, código da operadora 12, 3186 2055. Tá bom? Mateus capítulo 13, versículos do 18 ao 23, assim diz a palavra do Senhor. Vós, portanto, ouvi o significado da parábola do semeador. A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, presta atenção, gente, olha que importante isso. Para toda aquela pessoa, para todos, para quem quer que seja, que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno. Veja que esse maligno aí está com M maiúsculo, porque é o demônio, é Satanás. Não é um mal difuso, informe, que não consiga se identificar. É Satanás. Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas a pessoa não tem raiz, é superficial, não tem raiz em si mesmo. Olha aqui, ó. Ótimo que a palavra de Deus tenha traduzido desta forma. É uma pessoa de momento. Conhece gente assim?
O que foi semeado nas pedras é quem ouve a palavra e a recebe com alegria de imediato, mas não tem raiz em si mesmo, é de momento. E quando chega a tribulação ou a perseguição, por causa da palavra, por causa do reino dos céus, por causa de Deus, por causa das coisas de Deus, a pessoa desiste logo. O que foi semeado no meio dos espinhos é quem ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ela fica sem fruto. Por que a ilusão da riqueza, gente? Porque como é que pode ser rica de verdade uma pessoa que não possui de fato o que ela tem nas mãos agora? Porque olha, o lugar onde você vive, que você diz que é seu, está emprestado com você. Ah, mas eu paguei. Filho, está emprestado com você, não vai ficar com você, inclusive porque logo, logo você vai desocupar, você vai morrer. E olha, por vezes nem vai ficar na sua família. O lugar onde você mora, ou já foi de ninguém, ou de quem foi, você nem sabe mais quem. Porque é uma ilusão a gente pensar que as coisas são nossas. Como é que a gente pode pensar que as coisas são nossas se nós não temos a chave para permanecer nesse mundo para o resto da eternidade? Então você entendeu que a gente se ilude com a ideia de que é rico? No cemitério é tudo igual. Já completo aqui a leitura da palavra, tá? Mas em Portugal tem uma capela muito famosa chamada Capela dos Ossos, em Évora, na cidade de Évora. E essa capela, para mim, ela é muito impressionante, porque você já viu capela de tijolinho à vista, aquele tijolinho vermelho, né? Você já viu casa de tijolinho? Essa capela, chamada Capela dos Ossos, em vez dela ter os tijolinhos, ela tem crânios de pessoas. E não é crânio sintético, não, é crânio de verdade, é osso. E aonde não cabe uma cabeça, tem um pedaço de um braço, tem uma perna. Essa é a Capela dos Ossos. A Eliana conhece, a Eliana foi lá. E o dia que eu entrei pela primeira vez, eu fui entrando devagar, porque é um lugar bonito, diferente. Tem uma plaquinha assim na entrada, que é para você entrar no espírito da capela de oração. Está escrito assim: nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Ó, que legal. Legal. Nós, os ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. E quem acha engraçado, depois que entra, já não acha mais. Porque os ossinhos ficam tudo olhando para você, desejando os seus, né? Dá para rezar. Você, ali naquela capela, você nunca se sente só. Você se sente muito bem acompanhado. Tem um monte de cabecinha olhando para você enquanto você reza. Mas tem também 2 corpos pendurados na parede da capela. Corpos que eles cansaram de enterrar. E não importava quão fundo eles enterrassem, a terra devolvia aqueles corpos. Enquanto você visita a capela, naquela época era uma fita cassete que contava a história daqueles 2. Eram pai e filho. O marido era extremamente agressivo com a esposa e ensinava o filho a fazer o mesmo. Aquela mulher entrou numa depressão, gente, numa tristeza, numa enfermidade tão grande que ela veio a morrer. Mas na hora da morte, ela amaldiçoou marido e filho, dizendo que a terra jamais recebesse os corpos deles. Então, nem o verme comeu. Olha que interessante. Nem o verme comeu a carne deles. Então, a roupa foi ficando poída com o tempo. Mas a roupa está lá, a pele está lá, os ossos estão lá, pendurados, até como um sinal para a gente entender o que o mal é capaz de fazer. E que às vezes uma maldição também faz com uma família, sabe, a agressão, o ódio. Mas a coisa mais impressionante para mim foi de onde eles tiraram aquelas cabeças e aqueles ossos. Havia ali
um cemitério com mais de 5.000 corpos, tão antigos que ninguém conseguia identificar parente. Não tinha mais inscrições nos túmulos, não tinha ninguém que dissesse: esse daqui é meu ancestral. 5.000 corpos que, não sabendo o que fazer com eles, fizeram a capela. E eu te contei isso para lhe dizer que nesses 5.000 corpos eles não sabiam diferenciar os ricos dos pobres. Tudo na mesma vala, tudo no mesmo buraco, ainda que o túmulo fosse um do ladinho do outro. A ilusão a riqueza é uma ilusão, entendeu? A verdadeira riqueza é o que a gente pode levar desse mundo, e desse mundo a gente só leva o bem que a gente faz. Diz a palavra de Deus e o catecismo da Igreja Católica que quando nós morrermos, ninguém irá conosco. Apenas as nossas boas obras nos irão acompanhar diante de Deus como testemunhas em nosso favor. Só o que você fez de bom, só o que você fez de bem, esse tesouro é verdadeiro. Agora, quando uma pessoa retém a riqueza material, incapaz de convertê-la num bem que não passa, essa pessoa não é só pobre, ela é miserável. É a mais pobre das pobres. É tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro. Ela não tem mais a família dela porque ela perdeu, ela não tem mais saúde porque ela está perdendo, porque é escrava do dinheiro. Ela já não tem mais prazeres, porque tudo aquilo que o mundo nos ilude, ela podia comprar, ela comprou com o dinheiro que tem. E agora não se satisfaz mais com isso. A ilusão da riqueza e o que mais? E as preocupações do mundo. As preocupações exageradas com a vida presente. As preocupações com um amanhã que a gente não sabe se vai ter. As preocupações com coisas que a gente nem sabe se vai acontecer. Tem coisas que você nem sabe se vai acontecer e você está se atormentando com isso, se adoecendo. Tem gente que não adoece, tem gente que se adoece. Porque a pessoa, ela se maltrata com essas preocupações exageradas. Ela vive como se o mal que ela teme tivesse acontecido. O que ela tem medo não aconteceu, mas é como se tivesse acontecido, porque todos os dias ela está simplesmente apavorada por isso. Então as preocupações deste mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra de Deus. E aí a palavra não dá fruto na vida daquela pessoa. O que foi semeado em terra boa é quem ouve a palavra e a entende, e este produz fruto, 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Mas eu quero voltar aqui nesta palavra que diz assim. Cadê a primeira? A todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o grão que foi semeado à beira do caminho. Um dia, Jesus vira para São Pedro e diz assim: Pedro, Pedro, Satanás te requisitou para te peneirar, mas eu intercedi por ti. E Pedro, naquele dia, até, penso eu, não levou tão a sério o que Jesus falou. Porque a prova pela qual Pedro ia passar é que ele negaria Jesus. E Jesus estava avisando para ele: você vai ser peneirado. Não contou o que é, mas você vai ser peneirado. E Jesus intercedeu para que não acontecesse com Pedro o que aconteceu com Judas, porque Judas também negou e traiu, e Judas entrou em desespero e se matou. Jesus intercedeu por Pedro, porque pensa você, como é que você fica depois de trair a pessoa que você mais ama? Gente, ninguém tem dúvidas de que Pedro amava Jesus.
Ninguém tem dúvidas. Pedro o amava e o amava de coração. Tanto que Jesus dá a Pedro a oportunidade de confessar esse amor. Jesus confirma esse amor e o coloca à frente dos apóstolos como responsável pela igreja. Tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E quando chegou a oportunidade, Pedro não resistiu e traiu Jesus. Negou Jesus 3 vezes. E no momento em que Pedro traiu Jesus, o galo cantou. E ele entendeu que ele tinha feito o que ele disse que não ia fazer. Porque quando Jesus falava da sua morte e falava que eles iam abandoná-lo, Pedro disse: eu morro, mas eu não te traio. Eu morro, mas eu não te deixo. E negou Jesus para uma escrava. Uma mulher que ninguém dava nenhuma importância, porque ela não tinha nenhuma força social. Ela não tinha nenhuma autoridade. Ninguém dava ouvidos àquela mulher. E Pedro estava tão fragilizado que ele foi incapaz, até de diante daquela mulher, dizer que ele amava Jesus, que ele seguia Jesus. Pedro percebeu o que é ser rondado pela tentação. E lá na frente essa experiência vai levar Pedro a dizer: cuidado, porque o vosso adversário, o demônio, ronda como um leão procurando a quem devorar. Gente, nós vivemos uma batalha espiritual diariamente. Por isso não é à toa que muitas vezes nós falamos dessas batalhas espirituais. A ênfase não está no maligno. A ênfase está em Jesus. Mas por que, Márcio, que algumas pessoas falam tanto dessa batalha espiritual e muitas vezes falam do maligno? Alguns têm que falar muito porque tem uns que não falam nada. Sabia? Tem gente que diz que é cristã, tem gente que diz que é católica, que ela deveria rever a própria vida. Porque o que ela afirma nega a palavra de Deus e nega inclusive o que a igreja ensina. Que Satanás não é uma ideia, que esse adversário de Deus, ele é real, ele existe, ele é maligno, ele é perverso, ele ataca as pessoas. Valdênia leu para nós um testemunho ontem. Foi a Patrícia. A Patrícia, desculpa, Val. A Patrícia leu para nós, depois, Val, vale a pena você pegar o pedido de oração que foi feito ontem, para você ver. A pessoa que pedia a oração no dia de ontem, na verdade, ela fez um desabafo. Foi um pedido de socorro. Ela disse que a única coisa que a mantém viva, Eliana, é todos os dias acompanhar aqui o Sorrindo para a Vida, porque ela cresceu num lugar de culto às trevas. A mãe dela é uma das pessoas à frente destas coisas, e ela foi consagrada a esses males, ainda quando estava no ventre da mãe. E ela descobriu Deus na vida dela. E ela disse que desde o momento em que ela fez a sua opção por Deus, ela foi abatida por uma enfermidade profunda e ela solta um odor de podre que vem de dentro dela, mas nenhuma pesquisa médica descobre o que é. E ela sabe, ela disse, ela sabe que é espiritual e procurou ajuda, mas nenhuma das pessoas que ela procurou, pessoas de frente da religião e da fé, nenhuma a aborda espiritualmente, nenhuma reza por ela. Ela não recebe nenhuma oração. Você entendeu por que algumas pessoas têm que falar muito? Porque tem outras que não falam nada e não levam a sério o ministério que Jesus deu aos cristãos. Ontem nós rezamos todos por ela aqui no Sorrindo para a Vida. Jesus deu um ministério de libertação a todos os cristãos. Quem tem Cristo tem o poder de Cristo. Então me permita aqui esse trechinho para você. Página 56. No livro Fica Livre do Teu Mal, para você que gostaria de entender mais sobre essas situações, não é? Ah, Márcio, eu tenho medo. Não precisa ter, porque o que é esclarecido aqui é nesse nível que você vai ouvir agora. Escute, somente a ação libertadora de Deus pode nos arrancar das garras do tirano.
do maligno, de Satanás. Só o Senhor pode nos manter a salvo dos seus embustes, das suas armadilhas. Demos graças a Deus por termos um defensor que é o Senhor Jesus. Feliz de quem põe a sua causa nas mãos dele. Repito a você. Demos graças a Deus por termos um defensor que é o Senhor Jesus. Feliz de quem põe sua causa nas mãos dele. Será liberto. Está me ouvindo? Será liberto e verá essa mesma libertação se estender aos seus filhos. Repito para você que é mãe, repito para você que é pai, esta palavra. Feliz de quem põe a sua causa nas mãos de Jesus, porque será liberto e verá essa mesma libertação se estender aos seus filhos. Perguntamo-nos então, que defesa contrapor a tão arrasadora ação do demônio? A resposta: a graça de Deus é a defesa decisiva. É a graça de Deus, meu amigo. Não é a sua astúcia, não é a sua inteligência, não é a sua esperteza, não é simplesmente você se abster de se envolver com essas coisas pesadas. Não, Márcio, eu estou tranquilo que eu não me envolvo com essas coisas pesadas. Quem se envolve é agravado. Mas eu lhe digo, não é não se envolver com essas coisas que nos preserva. A graça de Deus é a defesa decisiva, porque tudo que nos defende do pecado protege-nos também do inimigo invisível. Tudo o que nos defende do pecado nos protege da ação do demônio. Mas nós sabemos que não existe apenas a ação cotidiana do mal, chamada tentação. A tentação pode ser vencida com a vigilância e com a oração. Mas nós sabemos também que existe uma força fora do normal, que foi o que nós ouvimos ontem, que ataca pessoas, famílias e grupos inteiros, causando vários males de todos os tipos e, em casos extremos, até a possessão. Não foi à toa que o Senhor deu o poder de expulsar os demônios primeiro aos apóstolos, depois aos discípulos e, por fim, a todos aqueles que acreditassem nele. Você acredita em Jesus? Você tem fé em Deus? Você é cristão? Você é batizado? Então também é para você. Estamos todos, sem exceção, isso aqui é muito importante também, estamos todos nós, aqui nessa bancada, você, aqueles que nos ouvem, estamos todos, sem exceção, bem no meio dessa luta que o próprio Jesus iniciou ao nos ensinar uma verdadeira oração de libertação. Mas Jesus ensinou a oração de libertação? Ensinou. Está escrito lá, no final da oração: mas livrai-nos do maligno. Mas livrai-nos do mal. Esse mal é com M maiúsculo, porque é esse mal espiritual terrível. Mas livrai-nos do mal. E esse mal com maiúscula não é uma abstração, mas uma pessoa. Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. Isso está no catecismo da Igreja Católica, sabia? Porque às vezes a pessoa fica incomodada, dizendo assim: não, mas é que eu não sei, parece que... Não, essa é a nossa fé. Aqueles que viveram mais perto de Jesus sabiam da realidade desse combate espiritual. E todos nós vemos as consequências dessa luta. Porque uma estratégia do maligno é não mostrar a cara dele, é não se revelar. Mas a ação dele é terrível e tem sido destrutiva para tantas pessoas. E uma das grandes marcas que ele tem impresso na vida das pessoas, nós falamos no dia de ontem, é a tristeza. A tristeza, gente, porque a tristeza desanima as pessoas, sabe? O que dizia Pedro: cuidado, vosso adversário, o demônio, ronda como um leão procurando a quem devorar. A tristeza ronda. Ronda ou não ronda? Olha, a tristeza,
ronda, em geral, quando as coisas não vão todas como a gente gostaria. Quando as coisas não estão indo do jeito que a gente imaginava, segundo os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos planos, aí a tristeza começa a rondar a gente. Quando nós somos contrariados, quando nossos planos se frustram. Gente, que libertação foi para mim quando eu descobri que eu não preciso ficar triste quando eu sou contrariado, porque antes eu respondia às contrariedades com tristeza. A pessoa vinha, me decepcionava, eu ficava triste, eu não fico mais não. Na hora a gente sente que a decepção é que nem um soco na boca do estômago, sabe? Na hora você se dobra, é uma dor, sabe? Mas depois você se protege para não tomar outro, não é assim? Ser golpeado pela tristeza e a gente sentir, normal, todo ser humano é assim. Mas a gente se manter na tristeza porque foi contrariado, de jeito nenhum. E você não fica triste quando seus planos se frustram? Gente, Deus me deu inteligência, Deus me deu criatividade para eu fazer novos planos. Seus planos deram errado, faz novos planos. Porque olha, nós não somos adivinhos, nós não temos como saber se os nossos planos vão produzir o resultado que a gente espera. Nós não temos como saber se os nossos planos vão nos fazer felizes. A gente planeja, quando a gente chega lá, a gente descobre se deu certo ou se não deu. Você não acha que é melhor, quando o negócio vai dar muito errado, que Deus atrapalhe os seus planos logo de cara? É uma economia de tempo maravilhosa. Põe sua cabeça para funcionar. Descobriram seus planos e por inveja te atrapalharam, ferraram com tudo. Ótimo! Sabe qual é a sua vingança? Pode se vingar, mas não se vingue fazendo mal para eles. Se vingue fazendo bem a você mesmo. Aproveita a oportunidade, deixa eles com aquilo que pegaram de você, que roubaram de você, a ideia que pegaram sua, a mentira que contaram. Vai para o seu cantinho, enquanto está todo mundo distraído, falando mal de você, faz um plano melhor do que aquele. Não é? Se supera, se supera. A gente vai aprendendo umas coisas na vida, sabe? Tem coisas que a gente não deve contar para ninguém, os projetos que a gente tem. Os meus, eles brotam assim. A pessoa nem sabe, quando vê, está pronto. Sabe por quê? Não dá tempo dos outros atrapalhar, sabe? Porque sempre vai aparecer um invejoso, um ciumento pelo meio do caminho para botar areia na engrenagem. Então a gente vai aprendendo a não compartilhar certas coisas. Não é porque a gente tem vergonha, não é porque a gente é disfarçado, não é? Que a gente é fingido. É cuidadoso, é prudente, não é? Então, em vez de você ficar se desgastando porque frustraram seus planos, é uma perda de tempo. Dá a volta por cima. Deus nos ensina isso. Mas veja, a nossa alegria não está nessas coisas, sabe? Em que a nossa vida vá certinha, do jeito que a gente planejou. Porque nada na minha vida foi do jeito que eu planejei, meus queridos. Primeiro, porque eu não planejei. Segundo, porque o que eu planejei não funcionou. Eu não tinha planejado sair da minha casa, da minha família, aos 14 para 15 anos de idade. Mas foi isso que aconteceu. Eu planejava ser médico, mas isso não aconteceu. E quando eu entrei na carreira militar, eu não sabia o que eu ia ser da minha vida. Quantas vezes eu estava lá em dúvida se eu ia ser um aviador ou se eu ia aproveitar uma oportunidade para me reinventar e voltar à ideia primeira de ser um médico. E no meio disso tudo vem Nosso Senhor e me chama para eu entrar para a Canção Nova. Pensa num chamado que deu um frio na barriga, né, Eliana? Nada a ver. Nada a ver, nada a ver. Eu lembro o dia que eu decidi sair da vida militar, da carreira de oficial aviador, para entrar na Canção Nova. Eu lembro, eu lá em Resende, aqui em Resende, Vale do Paraíba, pegando o ônibus para voltar para a Academia da Força Aérea, com um gosto amargo na boca. Meu Deus! O que o Senhor pediu de mim? Eu vou pedir meu desligamento, eu vou perder tudo.
Eu falei, me consola, me confirma que é isso que o Senhor quer de mim. Nada. Era como se ele dissesse assim, você é quem sabe, a escolha é sua. O chamado está aí, você responde se você quiser. Mas eu já tinha tomado a minha decisão de que eu iria onde Deus me levasse. E eu me lembro quando eu cheguei na academia da Força Aérea, ainda cheguei atrasado, para terminar de me ajudar, ainda tomei uma cadeia de 6 dias, porque cheguei atrasado, porque era isso ou eu não poderia participar do encontro de candidatos. E se eu não participasse do encontro de candidatos da Canção Nova, eu não entraria. Paguei o preço. Todos os meus planos deram errado, para que o plano de Deus desse certo na minha vida. E hoje, se eu pudesse voltar atrás, eu não quereria para a minha vida um outro plano, senão o plano que é de Deus. Hoje eu aprendi a dizer, faz a tua vontade, não faz a minha. A minha é essa aqui, se tiver boa para o Senhor, me abençoa, me dá essa graça, mas entre a minha e a sua, eu descobri que a sua é melhor. Nunca vai acontecer de eu chegar lá em casa e dizer para a Rose assim, fica tranquila no seu quarto que hoje quem vai fazer a comida sou eu. Ah, mas eu não nasci ontem, eu não sou besta, não é pelo trabalho, é pela qualidade. Eu vou comer minha comida ruim com uma mulher que faz uma comida maravilhosa? E olha, é uma comparação mínima perto do que é a vontade de Deus em relação a nós. Eu vou ficar à míngua, cumprindo a minha vontadezinha fuleira, que sonha tão baixo. Os seus sonhos mais altos são rasteiros perto dos que Deus tem para você. Então, eu não quero a minha comidinha pobrezinha, mal feitinha, amadora. Eu quero manjar que Deus preparou para mim, ainda que Ele me custe, ainda que Ele vai exigir demais de mim. Porque, gente, Deus não nos leva por um caminho de tristeza e de morte. Tem muitas dificuldades às vezes, mas a alegria é constante, é perene. E Ele te renova de dia para dia, Ele te dá a força que você não tem, Ele te levanta quando você cai. Então eu lhe digo, a minha alegria não está no cumprimento dos meus projetos, no cumprimento dos meus planos. A minha alegria está em Deus. E Deus tem a sua alegria na gente, você sabia? A alegria de Deus, a palavra do Senhor nos revela, a alegria de Deus é o homem vivo. É que você tem a vida. Deus não tem alegria na sua morte, Deus não tem alegria na sua tristeza, Deus não tem alegria na sua desolação, Deus não tem alegria na sua depressão, Deus não tem alegria na sua enfermidade. Deus acolhe com alegria quando você oferece a sua dor. Porque você está ali sofrendo, você poderia se revoltar. Mas em vez de fazer como muitos que se revoltam e odeiam, você transforma aquilo numa oferta de amor. A oferta de amor alegra a Deus, não a sua doença, não a sua dor, não o seu sofrimento. Deus tolera o seu sofrimento e usa esse sofrimento para enriquecer você de um tesouro que não ilude. Porque aquilo que você ganhou de Deus enquanto você enfrentava a dor, o sofrimento, a frustração, a traição, a decepção, essas são as boas obras que vão te acompanhar diante dele. Esse é o tesouro que não passa. Então a alegria de Deus é o homem vivo, e a alegria do homem é ver a Deus. Por isso que uma pessoa de oração de verdade, que reza para valer, ela é alegre, porque não tem como você estar em oração e você não ver a Deus. Você não vê a Deus com os olhos da carne, mas você vê Deus agindo. Esses dias eu me peguei igual um tonto, rindo, observando a bondade de Deus comigo. Eu falei, aqui é o Senhor que está agindo. O Senhor é bom demais, o Senhor é maravilhoso. Não tem ninguém igual ao Senhor. Uma vida inteira dedicada a Ti é insuficiente para retribuir tanto amor que o Senhor me tem. E a gente se alegra, porque a gente não pode até não ter o que a gente projetou, mas a gente tem mais do que a gente precisa. E às vezes o necessário que a gente não teria se a gente tivesse se embrenhado pelos próprios caminhos. Então procure ver a Deus no que está acontecendo com você. Sabe?
Tem coisas que estão acontecendo com você e tem muita agitação, muito barulho. Tem as coisas que querem sufocar a presença de Deus. O demônio quer roubar a presença de Deus da sua vida. A superficialidade não quer deixar que a presença de Deus produza fruto na sua vida. Mas em meio a todas essas coisas que estão acontecendo, procure ver a presença de Deus, porque o Senhor está agindo junto de você. Faça aquilo que nós partilhamos ontem. Não entregue a sua alma à tristeza. Não se entregue para a tristeza de mão beijada. Não se deixe devorar pela angústia. Você acha que eu nunca fui assediado pela angústia? Você acha que eu nunca pus a cabeça no travesseiro e o sono não vem porque o coração está agitado demais e aquele medo assombrando a gente? Ah, meus queridos, eu rezo, mas eu também faço o que for necessário para fazer igual a palavra de ontem nos disse, afugentar a tristeza. O que você faz? Levanto, me alongo, faço uma caminhada, vou ler uma coisa boa, vou repassar os momentos maravilhosos em que eu estava em perigo e Deus me assistiu, e vou dizer para mim mesmo, se o Senhor até hoje me sustentou, não é agora que Ele vai me abandonar. É isso, não se deixar devorar pela angústia, porque a angústia e a tristeza, como filhas do demônio, são filhas do demônio, ficam rondando a gente à procura de quem devorar. O que é que nós vamos fazer então? De um jeito ou de outro, quer queira, quer não, nós vamos nos alegrar no Senhor. Se você não ficar ofendido, e se você me permitir dizer assim, sem ficar com raiva de mim, eu vou dizer então para você, quer você queira, quer não, fique alegre no Senhor, alegre-se em Deus. É o que diz a palavra para nós, alegrai-vos sempre no Senhor. Você sabe o que é sempre? Sempre é quando você está bem, é quando você não está bem, é quando você está alegre, é quando você está ferido pela tristeza, é quando te magoaram, mas é quando você está no melhor momento da sua vida, quer chova, quer faça sol, nossa alegria está no Senhor, é a ordem de Deus e é o remédio. Os obstáculos, as dificuldades são uma chance para você se aperfeiçoar, são uma chance para você se tornar melhor. Então não se aflija a si mesmo com tantas preocupações. Descruze os braços, encontre uma saída, porque a saída existe. Diz a palavra de Deus que no meio das nossas lutas Deus nos dá êxito. A palavra êxito se encontra no aeroporto direto. Quando você vê assim uma porta, está escrito lá saída / exit. Em inglês, exit. Esse exit é êxito. O que é êxito? É saída. O que é êxodo? É saída. Existe uma saída. E Deus pode mostrá-la a você. Descubra, seja criativo, porque a alegria do coração é a vida da pessoa. Quer ser alegre? Saia de si mesmo. Saia, rompa a casca, se abra para Deus, dê os passos necessários, vá ao encontro das pessoas, vá ao encontro das situações, não com ódio, não com rancor, mas com generosidade. Vingue-se, sem fazer o mal. A maior vingança que você pode oferecer é dar a volta por cima, irmão. É ser uma pessoa melhor do que você era. Vingue-se do mal, se tornando alguém de bem, se tornando uma pessoa melhor. E aí você terá derrotado todos os inimigos, sem machucar ninguém, o que é melhor. Amém.